Sofia abriu a porta da casa antiga em Alfama, o coração de Lisboa, e encontrou o tio António de pé no meio da sala, com uma mulher desconhecida ao lado dele. A mulher, de olhos frios e sorriso forçado, estendeu a mão, mas Sofia sentiu um arrepio ao ouvir as palavras que saíram da boca dela. Então és tua sobrinha que ele trata como filha? Que desperdício, uma casa tão bonita para uma aberração como tu. O choque paralisou Sofia, mas o pior veio quando António, com voz trêmula, anunciou que se ia casar com aquela mulher, Maria, e que planeavam vender a casa para começar uma nova vida, deixando Sofia sem o único lar que conhecera desde os 10 anos, quando os pais morreram num acidente de carro. Sofia recuou um passo, o coração acelerado como se o chão de azulejos se abrisse debaixo dos pés. Aquela casa não era só tijolos e memórias, era o refúgio onde ela crescera, onde aprendera a ser ela mesma, longe dos olhares julgadores da sociedade portuguesa conservadora. António, o tio solteiro que a adotara informalmente, sempre fora o seu pilar, o homem que defendera quando, aos 18 anos, ela confessara ser lésbica. Tu és a minha filha, Sofia, dissera ele então, abraçando-a com força. Mas agora ali estava ele, ao lado de Maria, uma viúva de 45 anos que entrara na vida dele há apenas 6 meses, através de um site de encontros. Maria, com o seu vestido justo e o perfume forte, olhava para Sofia como se ela fosse uma intrusa, não uma família. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Caminhou pelas ruas íngremes de Alfama, o fado ecoando de uma tasca distante, misturando-se aos seus pensamentos turbulentos. Como é que o tio, que a criara com tanto carinho, podia agora traí-la assim? Lembrou-se das noites em que ele lhe contava histórias da família, dos avós que emigraram para o Brasil e voltaram ricos o suficiente para comprar aquela casa centenária. Esta casa é nossa, Sofia. Teu futuro, dissera ele. Mas Maria mudara tudo. Sofia soubera dela há poucas semanas, mas nunca imaginara que a relação fosse séria. Pior, Maria descobrira o segredo de Sofia. Num jantar forçado, Sofia mencionara a Ana, a sua namorada de 2 anos, e Maria reagira com nojo disfarçado. Em Portugal, ainda há valores tradicionais, comentara ela com um sorriso falso. Sofia sentira o golpe, mas ignorara. Agora via que era o início de um plano. No dia seguinte, Sofia confrontou o tio na cozinha, enquanto o cheiro de café forte preenchia o ar. Tio, como podes fazer isto? Esta casa é tudo o que me resta dos pais. E ela? Ela chamou-me aberração. António baixou os olhos, as mãos trêmulas na chávena. Sofia, a Maria é boa para mim. Estou sozinho há tanto tempo. Ela quer uma vida nova, talvez no Algarve. Vendemos a casa, dividimos o dinheiro. Tu és jovem, podes começar de novo. As palavras feriram Sofia como uma faca. Dividir? A casa valia uma fortuna no mercado imobiliário de Lisboa, com turistas a pagar fortunas por propriedades históricas. Mas para Sofia era inestimável. Ela trabalhava como designer gráfica freelance, mal ganhava para o básico. Ana, a sua companheira, era professora numa escola secundária e juntas sonhavam em reformar a casa para viverem ali. E a Ana? Nós planeamos o nosso futuro aqui, rebateu Sofia, voz embargada. António hesitou, olhando para a porta como se Maria pudesse aparecer a qualquer momento. A Maria. Ela não aprova. Diz que é contra a natureza, que Deus não quer isso. Mas eu amo-te, Sofia. Só quero ser feliz. Sofia sentiu uma raiva surda crescer. Como é que o tio, católico devoto mas tolerante, podia ceder assim? Lembrou-se das missas de domingo que frequentavam juntos, das discussões sobre a evolução da sociedade portuguesa após a Revolução dos Cravos. Mas Maria, com as suas crenças rígidas, infiltrara-se como veneno. Sofia saiu dali e ligou para Ana, que a esperava no apartamento delas em Bairro Alto. Vem cá, amor. Vamos resolver isto, disse Ana, voz calma mas firme. Ana, com 29 anos, era o oposto de Sofia, extrovertida, ativista pelos direitos LGBT na universidade onde lecionava. Juntas, formavam um casal sólido, mas agora a ameaça à casa de Sofia punha tudo em risco.
Os dias seguintes foram um turbilhão. Maria começou a aparecer mais, trazendo caixas de mudanças, medindo quartos com um arquiteto amigo. Esta sala daria um bom quarto para os nossos filhos, comentou ela um dia, ignorando Sofia. Filhos? António, aos 55, nunca falara em ter filhos. Sofia investigou. Maria tinha 2 filhos adultos de um casamento anterior, mas queria mais com António. E a casa? Maria convencia-o de que vender era melhor, alegando que Sofia, sendo diferente, não merecia herdar. Sofia ouviu uma conversa escondida. Ela é uma aberração, António. Vive com aquela mulher. Que exemplo para a família? O tio defendeu-a debilmente. É a minha sobrinha. Mas cedeu, talvez tenhas razão. Sofia decidiu agir. Reuniu documentos da casa, provando que, legalmente, pertencia a António, mas com uma cláusula verbal de herança para ela. Consultou um advogado amigo de Ana, que avisou, sem testamento escrito, é complicado. Mas podes lutar. A pressão familiar aumentou. Primos distantes, influenciados por Maria, ligaram a Sofia, dizendo que ela devia respeitar as tradições. Um deles, conservador, disse, em Portugal, a família é sagrada. Não estragues a felicidade do tio por causa das tuas escolhas. Sofia sentiu o peso da sociedade. Apesar dos avanços, como o casamento gay legalizado em 2010, o preconceito persistia, especialmente em famílias tradicionais. Ana apoiou-a incondicionalmente. Numa noite chuvosa, sentadas no sofá, Ana disse, não é só casa, Sofia. É a tua identidade que ela ataca. Temos de confrontá-la. Sofia assentiu, mas interiormente debatia-se. Confrontar significava arriscar perder o tio para sempre. O que valia mais, o lar físico ou o emocional? A tensão crescia e Sofia sentia-se numa encruzilhada moral. Trair o tio que a criara ou deixar que Maria a destruísse? A confrontação veio mais cedo do que esperado. Num jantar familiar organizado por Maria na casa de Alfama, com primos e tios reunidos à mesa farta de bacalhau e vinho verde, a tensão explodiu. Maria, no centro das atenções, anunciou o noivado oficial, exibindo um anel reluzente. Vamos casar na sede de Lisboa, como manda a tradição, disse ela, olhos fixos em Sofia. Sofia, sentada ao lado de Ana, que insistira em vir, sentiu o estômago revirar. Ana apertou-lhe a mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de solidariedade. Quando os aplausos cessaram, um primo perguntou, e a casa, António? Vais vender? Maria respondeu por ele, sim, para o nosso futuro. Sofia entende, não é? Ela é independente. Sofia não aguentou. Independente? Esta casa é minha herança. Tu apareces do nada e queres roubar tudo. A sala silenciou. António corou, Sofia, por favor. Mas Maria atacou, herança? Tu nem és filha dele de verdade. E com o teu estilo de vida. És uma aberração para a família. As palavras ecoaram como um tiro. Ana levantou-se. Aberração? Sofia é mais família do que tu jamais serás. O preconceito é que é aberrante. O jantar terminou em caos. Primos saíram murmurando, alguns apoiando Maria pelas tradições, outros chocados com a crueldade. António, dividido, pediu a Sofia para se acalmar. Mas o dano estava feito. Naquela noite, Sofia e Ana discutiram no apartamento delas. Temos de processar Sofia. Ela não pode ganhar, disse Ana. Sofia hesitava, mas o tio. Ele ama-a. Se eu lutar, perco. Ana, com olhos flamejantes, rebateu, e se não lutares, perdes tudo. Incluindo a ti mesma. Sofia sentiu o conflito interno rasgar-lhe a alma. Amava o tio como pai, mas via-o manipulado por Maria, que explorava as inseguranças dele sobre envelhecer sozinho. Nos dias que se seguiram, Maria intensificou a campanha. Espalhou rumores na família. Sofia era egoísta, queria a casa para viver em pecado com Ana.
Um tio idoso ligou, pensa na alma do António. Ele merece uma família normal. Sofia chorou sozinha, questionando as suas escolhas. Por que escolhera ser aberta sobre a sua sexualidade? Em Portugal, com a igreja ainda influente, muitas lésbicas viviam no armário. Mas Ana mudara isso, o amor delas era autêntico, conquistado após anos de negação. Sofia recordou o primeiro beijo, num festival em Sintra, sob as estrelas. Não escondas quem és, dissera Ana. Agora pagava o preço. Sofia decidiu investigar Maria. Com a ajuda de Ana, descobriu o passado dela, divorciada 2 vezes, com dívidas acumuladas, via António como salvação financeira. A casa de Alfama valia €500.000. Maria planeava vendê-la a investidores estrangeiros. Sofia confrontou o tio com provas, extratos bancários roubados de uma conversa. Ela usa-te, tio. António negou, mas dúvida surgiu nos olhos dele. Eu amo-a, Sofia. Ela dá-me esperança. Sofia sentiu pena. O tio, viúvo precoce, merecia amor, mas não às custas dela. A pressão social aumentou. No trabalho, Sofia ouviu cochichos, uma colega conservadora comentar o escândalo familiar. Ana, na escola, enfrentou olhares de pais homofóbicos. Vale a pena? Perguntou Sofia uma noite. Ana abraçou-a, sim, porque nos amamos. Mas tens de escolher lutar ou render. Sofia optou por lutar. Marcou uma reunião com o advogado, preparando um processo por herança moral. Mas Maria contra-atacou, convenceu António a assinar um testamento favorecendo-a. Sofia descobriu por acaso, num documento deixado na mesa. O confronto final da família veio numa reunião em casa. Sofia apresentou provas, Ana ao lado. Maria gritou, tu destes tudo por ciúmes. António, chorando, disse, parem. Eu decido. Mas escolheu Maria, pedindo a Sofia para sair. O coração de Sofia partiu-se. Saiu dali, Ana a apoiá-la, mas o preço era alto, perdera o tio. Caminharam pelas ruas de Lisboa, o Tejo ao fundo, simbolizando o fluxo inexorável da vida. Sofia questionava, fora certa em confrontar ou egoísta? Os meses seguintes foram um inferno jurídico. Sofia, com Ana como âncora emocional, processou o tio por reconhecimento de herança. O advogado argumentou que, apesar de não adotada legalmente, Sofia fora criada como filha, com provas de dependência financeira e emocional. Maria, representada por um advogado astuto, pintou Sofia como ingrata e desviante. No Tribunal de Lisboa, o juiz, um homem de meia-idade, ouviu testemunhos. Primos depuseram a favor de Maria, citando valores familiares. Um disse, em Portugal, o casamento é entre homem e mulher. Sofia desonra a família. Sofia testemunhou, voz firme apesar do tremor interior, o tio prometeu uma casa. Ele foi o meu pai. António, no banco oposto, evitou os olhos dela, murmurando, quer paz. Maria sorriu vitoriosa. Ana, na plateia, enviava mensagens de encorajamento. Mas o processo drenava Sofia, noites insones, debates internos sobre moralidade. Era certo processar a família? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda julgava LGBT com severidade em contextos familiares. Sofia lia artigos sobre discriminação, sentindo-se isolada. Uma reviravolta veio quando uma prima distante, liberal, testemunhou a favor de Sofia. António sempre tratou Sofia como filha. Maria manipula-o. Isso abalou António, que começou a duvidar. Numa visita surpresa, ele apareceu no apartamento de Sofia e Ana. Sofia, errei. Maria pressiona-me, mas amo-te. Lágrimas rolaram. Sofia abraçou-o, mas disse, prova-o. Para o casamento. António hesitou, não posso. Ela é o meu futuro. Saiu, deixando Sofia em agonia. Ana consolou-a, ele acordará. Mas tu tens de ser forte.
Maria, sentindo a ameaça, espalhou mais veneno. Ligou para o emprego de Sofia, alegando problemas mentais. Sofia quase perdeu o freelance. Ana enfrentou assédio na escola, pais queixaram-se da professora lésbica. O casal debateu fugir para o Porto, mas Sofia recusou: não fujo da minha vida. O conflito interno de Sofia aprofundou-se, amor versus justiça. Lembrou-se da infância, quando António a levava a festas religiosas, ensinando tolerância. Como chegar ali? O clímax do julgamento veio com o depoimento de António. Sob pressão, admitiu Sofia como filha. Mas Maria. Ela quer filhos. O juiz questionou: e a sobrinha? António chorou: quer melhor para ela. Maria interrompeu: ela não é normal. O juiz repreendeu-a. Sofia sentiu esperança. Mas fora, manifestantes conservadores protestavam contra ataques à família tradicional. Sofia e Ana saíram de mãos dadas, enfrentando olhares hostis. Isto é maior que nós, disse Ana. É pela nossa comunidade. Em casa, Sofia colapsou. E se perdermos tudo? Ana respondeu: ganhamos dignidade. Mas o preço era visível. Sofia emagrecia, Ana estressada. Decidiram uma pausa, mas o amor unia-as. António ligou: parem o processo. Dou-vos parte do dinheiro. Sofia recusou: não é dinheiro. É respeito. Maria, furiosa, ameaçou: vou destruir-vos. A tensão escalava, levando a uma traição inesperada. A traição veio de onde menos esperavam. Um primo, influenciado por Maria, falsificou documentos alegando que Sofia renunciara à herança anos antes. No tribunal, apresentaram-nos como prova. Sofia ficou atônita: é mentira. O advogado desmascarou a falsificação, mas o dano à credibilidade foi feito. António, chocado, confrontou Maria: fizeste isto? Ela negou, mas ele duvidou. Pela primeira vez, viu a verdadeira face dela. Sofia tinha razão, murmurou. António cancelou o noivado. Maria, raivosa, saiu da casa, ameaçando processar por difamação. Mas sem apoio, recuou. António procurou Sofia: perdoa-me, filha. Fui cego. Sofia, lágrimas nos olhos, abraçou: sempre foste meu pai. Decidiram dividir a casa. Sofia ficaria com metade, António com a outra, vendendo se quisesse. Mas ele optou por ficar, reconstruindo laços. A sociedade reagiu misto. Alguns familiares cortaram contato, chamando Sofia de agitadora. Outros aplaudiram a coragem. Ana e Sofia fortaleceram-se, planeavam casar, desafiando preconceitos. Mas o preço fora alto: confiança quebrada, feridas emocionais. Sofia questionava: valer a pena? A resposta veio numa caminhada pelo mirador da Senhora do Monte, vendo Lisboa aos pés. Sim, pensou. Pela liberdade. António, solitário novamente, refletiu sobre as suas escolhas. Errei em priorizar o medo à solidão. Reconstruiu com Sofia, apoiando o relacionamento dela. Maria desapareceu, mas o legado de dor permaneceu. Sofia e Ana, mais unidas, enfrentaram o futuro, sabendo que a luta por aceitação nunca acaba. Com o processo resolvido, Sofia e Ana mudaram-se para a casa de Alfama, reformando-a com toques modernos, preservando a história. António ocupava o andar superior, uma família reconquistada. Jantares tornaram-se rituais de cura, discutindo abertamente sexualidade e sociedade. Portugal mudou, mas corações demoram, disse António. Sofia assentiu, grata pela redenção. Mas sombras persistiam. Rumores na vizinhança: aquela casa agora é de lésbicas. Sofia ignorava, focando no trabalho e amor. Ana publicou um artigo sobre o caso, anonimamente, inspirando outros. A tua história ajuda, disse ela. Sofia sorriu: pagamos caro, mas valeu.
Numa noite de verão, sentadas no terraço, vendo o Tejo brilhar, Sofia refletiu sobre as decisões. Confrontar Maria fora certo? Render teria preservado paz falsa? O tio acordara, mas e se não? As escolhas morais, cheias de controvérsia, definiram-na. A vida continuou com altos e baixos. Sofia e Ana casaram numa cerimónia simples, António como testemunha orgulhosa. A sociedade evoluía, mas preconceitos perduravam. Sofia perguntava-se, em nome do amor familiar, deve-se sempre lutar contra a injustiça, mesmo arriscando perder tudo? Foi certo Sofia confrontar a família, ou devia ter cedido para preservar a paz?